Nesse vídeo eu vou falar para você se vale a pena investir em ETFs que têm pesos iguais em todas as ações. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Muitas pessoas têm dúvida em relação aos ETFs, que são aqueles fundos passivos que simplesmente respeitam regras objetivas, têm dúvida se vale a pena investir em ETFs que dão pesos iguais para todas as ações do índice. E esse é um assunto extremamente importante, um assunto de alocação, e é muito importante que você entenda a diferença que tem duas carteiras com pesos diferentes, mesmo investindo nas mesmas ações. Então, sem mais demora, vamos para o conteúdo. Quando a gente observa aqui, basicamente um ETF que replica a média do mercado de maneira neutra, o que ele faz? Imagina, por exemplo, que o mercado ele é composto de três empresas, A, B e C. A primeira vale mais, a primeira vale $50, a segunda vale $30 e a última vale $20, tá? Isso aqui é o tamanho de mercado, que poderia ser basicamente o preço que você paga vezes o número de ações, que é a capitalização de mercado. É quanto que você teria que pagar para você comprar toda a empresa. Isso é o tamanho da empresa. Quando a gente observa como que ficaria um ETF totalmente neutro, que a gente fala que ele tem peso pela capitalização de mercado, 50% desse ETF seria na empresa C, 30% na empresa B e 20% na empresa A, porque o total daria os 100%. Agora, se a gente quiser dar pesos iguais para todas essas três empresas, você vê, obviamente, que a empresa A teria um percentual maior, passaria de 20% para 33,3%, a empresa B subiria um pouquinho de 30% para 33,3% e a única que diminuiria seria a empresa C. Então aqui a gente já vê que a primeira consequência para um investimento em um ETF com pesos iguais é uma tendência de você investir em empresas menores, porque vai aumentar o percentual da sua carteira que está alocado em empresas menores. Esse já é um dos fatores reconhecidos pela academia de aumento de rentabilidade com aumento do risco, tá? Então a expectativa é que a sua carteira performe melhor quando você faz isso. O segundo ponto, que é o mais importante que eu considero quando você investe com pesos iguais, é o seguinte: imagina que essas três empresas aqui, elas tenham o mesmo lucro, tá? Então supondo que elas tenham um lucro de $10 por ano. Se a empresa C custa 50, basicamente ela vai ter uma relação PL, preço sobre lucro, de 5. A segunda, se custa $30, vai ter uma relação PL de 3. E a primeira, a empresa A, vai ter uma relação PL de 2. Essa relação PL, ela é um múltiplo de preço, assim como vários outros, como por exemplo, preço sobre vendas, preço sobre valor patrimonial, enfim, são diversos múltiplos que a gente chama múltiplos contábeis de preço, em que a gente pode comparar empresas para ver se uma está mais cara que a outra em termos relativos. Obviamente que essa empresa, tendo um lucro igual a essa outra, não seria mais barata de graça. Ela tende a ser pior, tende a ter uma pior expectativa de crescimento, mas ela tende a ser mais barata por causa disso, tá? Por causa dessa pior qualidade ou piores perspectivas de maneira geral. Mas é interessante notar o quê? Que se você considera um ETF com peso proporcional ao tamanho, ou seja, neutro em termos de tamanho, você vai ter um PL médio da sua carteira, ou seja, um preço relativo médio da sua carteira de quê? De 20% vezes 2, mais 30% vezes 3, mais 50% vezes 5. Então, o preço médio da sua carteira vai ser 3,80. Esse é o PL médio, é quão cara ou quão barata a sua carteira tá de forma relativa. Agora, se você investe com pesos iguais, você vai estar dando mais peso para a empresa que é mais barata. Então, consequentemente, quando a gente faz o cálculo, você vai ver que o preço médio da sua carteira vai baixar. Você vai acabar comprando empresas que estão mais baratas em relação à média. E você pode me dizer, não, mas é possível que uma empresa muito grande, ela tenha muito lucro e, consequentemente, ela seja muito barata. Sim, eu concordo com você. Só que você tem que entender o seguinte: uma empresa, muitas vezes, ela varia mais de preço do que o substrato ali dos negócios dela. Então, muitas vezes, o lucro se mantém relativamente constante. Claro que tem variações com crise, com crescimento, mas as ações variam de uma maneira muito maior, mais volátil. E o ETF, que é feito com pesos iguais, ele é feito para capturar a empresa
quando ela baixa de preço. Por quê? Porque quando ela baixa de preço, ela tende a ficar menor. Você não pode esquecer que o tamanho da empresa, ele é totalmente relativo ao preço, porque o preço vezes o número de ações é igual ao tamanho dela. Então, se o preço cai, o tamanho diminui. Se o tamanho diminui, este ETF tende a comprar mais dessa empresa que está mais barata naquele momento. O ETF, ele, em geral, faz um rebalanceamento a cada 3 meses ou a cada 6 meses, depende do índice, mas é importante você entender que ETFs que têm pesos iguais, a segunda consequência é que tendem a empresas mais baratas em relação à média, tá? E por que isso aqui é importante? Porque basicamente você vai ter investido nos dois principais fatores de aumento de expectativa de rentabilidade ao longo do tempo, que é o fator valor, ou seja, empresas mais baratas, e o fator tamanho, empresas menores do que a média. E quando a gente observa, por exemplo, aqui neste gráfico, como que se comportaram cada um dos setores na economia americana por um ETF com pesos iguais ou um ETF com pesos proporcionais ao tamanho, você vê o que? A linha azul é a média do mercado americano, a linha vermelha é o ETF de empresas de tecnologia com pesos iguais. E o ETF laranja são as empresas de tecnologia com pesos proporcionais ao tamanho. Então você vê que o ETF que dava pesos iguais, ou seja, mais peso para empresas menores e mais baratas, teve uma rentabilidade superior à média do outro ETF com peso por capitalização de mercado. A gente observa a mesma coisa em todos os outros setores, como por exemplo, setor de consumer staples, que são aqueles negócios que não tem tanta crise porque é um negócio do supermercado, é um negócio da farmácia, é o de consumo não cíclico. E aqui a gente vê a mesma coisa, a linha vermelha é o ETF com pesos iguais e a linha laranja é o ETF com pesos proporcionais ao tamanho. Quando a gente observa o setor, por exemplo, de healthcare, que é o setor de saúde, a mesma coisa, a linha vermelha é com pesos iguais e a linha laranja é com pesos proporcionais ao tamanho. O outro, por exemplo, empresas de utilities, que são empresas de utilidades, como por exemplo saneamento, gás, a linha vermelha são com pesos iguais e a linha laranja são com pesos proporcionais ao tamanho. Depois, as empresas financeiras, por exemplo, embora aqui tendo uma rentabilidade bem menor do que a média do mercado nos últimos aqui 12 anos, você vê que o ETF com pesos iguais teve uma melhor rentabilidade. A mesma coisa com o ETF de empresas industriais. A vermelha teve uma rentabilidade maior por justamente focar nos dois fatores que mais fazem diferença, que é tamanho e rentabilidade. Eu não estou dizendo para você que isso aqui é mais seguro, eu estou dizendo para você, obviamente, que você vai estar comprando empresas menores, mais arriscadas e empresas mais baratas que são mais arriscadas por algum motivo. Mas esses dois fatores compensam o risco, como você viu aqui. Então é por isso que você deveria considerar investir em ETFs que têm pesos iguais em todas as suas ações, se você quiser assumir mais risco. Então, mais ou menos esse é o conteúdo que eu queria passar para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Beleza? Valeu!